Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6h55 de volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes, meu caro Luiz Fabiani. Amanhã o Corinthians pode sair da fila. E o que o Timão está preparando para conseguir este feito, meu caro? Bora lá, Soler. Foi um dia de sustos no Corinthians, até porque é o último dia da preparação para o jogo mais importante do clube em no mínimo 3 anos, desde a final contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2022, mas por outros motivos referentes a atletas individualmente do clube. Ángel Romero, no caminho de volta para o Brasil, naquele avião junto do Richard Rios, que o Corinthians e o Palmeiras fretaram para trazer os atletas do jogo entre Paraguai e Colômbia, em Barranquilha. O avião em que eles viajavam ao Brasil foi atingido por um raio. E aí, um pouso de emergência em Manaus atrasou a chegada do Paraguai ao Corinthians. Tudo certo, embarcou no novo voo, assim como o Rios, e foi ao CT Joaquim Grava treinar normalmente. Mas aí tem um grande problema para o Corinthians durante o treino desta tarde. Rodrigo Garro, que tinha evoluído muito com as dores no joelho, já não apresentava problemas, treinava em 2 períodos, voltou a acusar dores no treinamento de hoje. E pode ser sim desfalque do Corinthians para a decisão para o clássico dessa quinta-feira. Ele não fez a segunda parte do treino, assim que ele acusou as dores ele pediu para deixar o campo. Pode ser também algo preventivo, né, do tipo, gente, tô sentindo fisgar e se forçar vai dar ruim e amanhã tem um jogo importante, então o Garro passou por essa situação. A gente só vai descobrir se ele vai ser de fato relacionado algumas horas antes da bola rolar na Neoquímica Arena. E na ausência do Garro e também do Romero, que atrasou um pouquinho por conta desse problema de logística no voo, o Ramon Dias testou o time com o Thales Magno, que dificilmente será titular. Diria aqui que mesmo sem o Romero fazer nenhum treino com a equipe nesta data FIFA, será ele o escolhido caso confirmada a ausência do Garro. Então o provável Corinthians para a final do Campeonato Paulista: Diogo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, José Martínez, Ranielli, André Carrilho e Garro ou Romero. Mais à frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Os atletas que participaram dos jogos das suas seleções na data FIFA, os demais, todos treinaram sem complicações hoje no CT. Martínez, Félix Torres, Carrilho e Memphis Depay, à exceção pelo Romero, que teve esse breve problema de logística, mas chegou em segurança ao Brasil. Boa, mais alguma coisa sobre a equipe do Corinthians? Algum detalhe extracampo? O Ramon Dias estava esperando algumas informações do Palmeiras, porque parece que não, mas isso rola muito nos bastidores dos clubes, né? Você conversar com alguém que sabe como foi o treino do Palmeiras, tudo. O Ramon estava esperando algumas informações do Palmeiras para definir o 11 titular dele. E aí ele tem um dilema. Ele repete o time que jogou a partida de ida, tendo Romero e Memphis como pontas para anular as subidas do Mike e do Piquerez, que são 2 jogadores muito ofensivos pelo lado do Palmeiras, ou ele dá sequência ao time que deu certo, né? Ao time que melhor apresentou futebol sob o comando dele, que é aquele que tem um losango no meio de campo, com o Garro um pouco mais avançado, mas com as beiradas do campo um pouco mais vulneráveis. Então, neste momento, o Corinthians treina no CT e o Ramon já deve ter colhido o que julga suficiente de informações a respeito do rival para essa partida. Então, como disse aqui, a escalação realmente a gente só vai conhecer poucas horas antes da bola rolar, mas esse indicativo aí do Thales Magno na vaga do Garro me leva a crer que realmente o Corinthians deve ter um esquema com 3 jogadores de frente, querendo simular uma situação de jogo com o Thales Magno, que é um pouquinho mais próximo às características do Romero, lembrando que o Coronado está à disposição. Então, se ele quisesse montar um time com um meia de origem, para não modificar muito aquilo que vai ser o jogo de amanhã, ele naturalmente testaria o Coronado. A presença do Thales me leva a crer que o Corinthians deve ter mesmo Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto como trio de frente na final. Boa. Então, o Corinthians já encerrando sua preparação para o derby na Neoquímica Arena. Amanhã, jogo 9h35 da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes, narração do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel e do Ronaldo Giovanelli. Luiz Fabiani conta tudo sobre o Corinthians, eu, Gustavo Soler, conto tudo sobre a equipe do Palmeiras. E lembrando, né, que hoje sim, a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil aqui na Rádio
Bandeirantes. Então, com esse probleminha do Garro, pelo menos no banco ele fica, né? Como foi no primeiro jogo. É esperado pra ficar pelo menos no banco, sim. O Garro é um cara que é muito importante no bastidor do Corinthians, então mesmo que ele não reúna condições de jogo, como foi no Allianz, é bem provável que ele esteja lá pra motivar os companheiros, pra marcar aquela presença no vestiário. Então eu imagino, e certamente, sim, se precisar, finalzinho do jogo, bater um Hipótese de pênalti, pênalti, o cara tá ali à disposição, né? Certamente. E lembrando todos os ingressos já esgotados para a final e uma possibilidade alta aí de recorde de público, né? Porque os clássicos aqui na capital não contam com torcida visitante. E quando há torcida visitante, há sempre algumas cadeiras desapropriadas para o isolamento. Então, como não há visitante, todas as cadeiras da Neoquímica Arena à disposição da fiel torcida, que mais uma vez lotará o estádio. O recorde atual do Corinthians é de pouco mais de 48 mil neste ano, na fase de grupos contra o Santos. Eu imagino que ele seja batido sim nesta final. Por muito tempo, o recorde de público foi a final de 2019 contra o São Paulo, o último título do Corinthians. Então tá aí a possibilidade do Timão levantar uma taça após 6 anos sem preencher o memorial do Parque São Jorge. Agora, se os torcedores ouvirem o presidente Augusto Melo e seguirem a sua orientação de não comprar ingressos de cambistas... Esquece. Falou isso hoje, né? Falou. Foi Aí contundente. dificulta um pouco, né? O fato de ter esse recorde, porque pelo que a gente ouve e até pelas suas apurações, tem muito ingresso na mão de cambista. Tem muito ingresso na mão de cambista, realmente. Inclusive, alguns até me abordaram, né? Por mandar mensagem. Eu tô em alguns grupos de torcedor pra colher notícia e tal. Aí, de vez em quando, aparecia lá. Tô aqui com o setor sul por 750. Nossa, se a federação não deixar você ficar atrás do gol, eu te vendo meu ingresso. Tô aqui por um de R$1.500. Pô, eu não vi nada ali que fosse condizente com o preço normal. O que rola muito é um certo cambismo na parceria nos jogos do Corinthians, que é o cara que quer pontuar no fiel torcedor, ele compra o ingresso e vende a preço do que ele pagou pra outro torcedor. Mas aí não é cambismo. Exato, e não é a grande questão do cambismo revendendo estrutural. o seu ingresso. Você pode revender o ingresso. O problema são as pessoas que ganham o dinheiro que deveria estar indo pro Corinthians. Né? Não, em cima do preço do ingresso. Se o ingresso custa 250, você não pode vender ele por 750. E também como está sendo facilitado o ingresso ao cambista. Por que o cambista está conseguindo com tanta facilidade? Estava negociando esses ingressos, vendendo antes mesmo das vendas abrirem ao torcedor. Enfim, o Corinthians se colocou à disposição ali nessa luta contra o cambismo, diz que fará todas as... contribuirá da melhor forma possível, mas teremos sim uma Neoquímica Arena lotadíssima pro clássico. Tô com uma expectativa aí, você que vai de metrô, vai de carro, toma cuidado, porque os arredores da arena, muito provavelmente algumas partes ali vão estar isoladas só para quem tiver ingresso. Então, fila, trânsito na Radial Leste, se prepare para isso. O horário também fortalece muito para quem tá indo depois do trabalho direto para Itaquera, vai pegar muito trânsito. Operação especial do metrô também, a CPTM anunciou, dos trens, aliás, a CPTM anunciou que vai ter uma operação especial, maior fluxo, então fiquem de olho nessa parte logística para chegar em Itaquera.